Hoje com o pastor Joseph Prince. Agradecemos a Deus pelo Evangelho da graça. Agradecemos a Deus porque o Evangelho é a única coisa que transforma pessoas. E Deus está restaurando os Evangelhos. Na verdade, ontem, perguntei ao meu filho Justin, filho, o que eu vou pregar? O que o Abba deve pregar amanhã? Ele disse, olhando para mim, Revolução da Graça. Ele disse, assim não dá para errar. Amém, Revolução da Graça. Glória a Deus. Uma vez ele falou para pregar sobre o trem Thomas, mas ele está crescendo. Revolução da Graça. Existe uma revolução da graça no mundo inteiro. E não está baseada em um homem. Se for baseada num homem, vai acabar. E já era. E o Evangelho da Graça está no mundo inteiro. As pessoas estão vendo a beleza da graça. O que está acontecendo é que quando acrescento a lei à graça, certo, você adiciona os dois, o que vai acontecer é que vai anular a ambos. A lei vai ser roubada da sua retidão, da sua rigidez, do seu terror, e vai roubar a graça da sua liberdade. Amém? E também da beleza da graça. Vai roubar os dois, quando os mistura. Está me ouvindo? E fique sabendo que a lei, para ser a lei, você tem que guardar tudo o que a lei manda. E não existe, eu faço o melhor. A lei não reconhece linguagem como eu faço o melhor. A lei também tem algo nela chamado recompensa e maldições. Bênçãos e maldições. Diz, se você me obedecer, te abençoarei. Se você me desobedecer, agora escute o que faz a desobediência. Tem que fazer tudo na lei. Senão, uma desobediência basta. Tiago fala desse jeito. Se você guarda toda a lei, mas você quebra um mandamento, você desobedece um ponto, você é culpado de todos. Você me ouviu? É culpado de todos. Ou seja, a lei exige que você cumpra todos. Senão, o que vai acontecer? Em vez da bênção, você vai receber maldição. E é o que acontece. Agora vamos dar uma olhada em todo o assunto, sob a perspectiva de algo hoje que eu creio vai te abençoar. E já vimos isso sob a perspectiva de os estilos de vida, vícios de pecado, libertação. E eu acho que isso é muito importante, isso é vital. Mas também a sua bênção e a maldição estão envolvidas em entender o Evangelho da graça. A qualidade de vida, em quão abençoado você é, vai depender muito. De fato, depende unicamente na sua compreensão da lei e da graça. Está ouvindo, igreja? Vamos rever o que aprendemos semana passada? Vamos a Romanos 7. Quando alguém te perguntar, e algumas pessoas fazem soar tão mal e eles dizem, eu já ouvi que a sua crença é baseada em descartar os 10 mandamentos. É uma linguagem que as pessoas usam e soa tão mal. Então use as próprias escrituras. Diga a eles, não, estamos mortos para a lei. Fomos libertos da lei. Estamos mortos para a lei para casarmos com Jesus Cristo. Não estamos mortos à lei. Deixe-me ler. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei. Diga mortos para a lei. Quando algo está morto, não responde para ninguém. Mortos para a lei quer dizer o que? Não responde para o antigo marido. Senhor lei, aprendemos isso, certo? Mas não está morto para a lei para ficar sem ninguém. Para fazer o que bem quiser. Você morreu para o Senhor lei para casar com o novo marido. Amém? Você acha que vai produzir menos fruto? De fato, quando casamos com a lei, produzimos frutos de morte. Aqui diz, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Então essa união com o nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor ressurreto, produz fruto. Amém? Filhos, fruto. Para Deus. Bons frutos. Como amor, alegria, paz, domínio próprio, humildade. Amém? Há uma certa realeza, algo real sobre você. Sabe, é um fruto da união com Jesus Cristo, porque Ele é o príncipe da paz. Amém? Porque Ele ressuscitou dentre os mortos. A sua vida tem um aroma de realeza e elegância. Tem algo que te coloca acima da autopiedade, do ressentimento, da amargura. Acima disso, porque você é um príncipe, você é uma princesa. Amém? Amém. A Bíblia diz andar de acordo com a vossa vocação. Amém. Se você é um príncipe, ande como tal. Se você é uma princesa, ande como tal. Posso ouvir um amém? Mas perceba que do outro lado, a Bíblia diz que quando estávamos na carne, o que é estar na carne? As paixões do pecado que são pela lei. O que traz as paixões do pecado? Classe. O que traz as paixões do pecado? A lei. Nada errado com a lei é santa. Mas a lei não pode se dobrar para te fazer santo. A lei é justa, mas não pode te fazer justo. A lei é correta,
mas não pode te corrigir. Aí está o problema com a lei, é perfeita. Está entendendo o que eu falo? Não estamos sob a lei, e eu nunca disse que não estamos sob a lei porque a lei é ruim. Nunca falei isso. A lei é pecado? É lógico que não. E nunca será. A lei é santa, sim, mas não te faz santo. Ok, somente? A fé pode. A fé no Senhor Jesus Cristo. Vamos em frente. Aqui diz, as paixões dos pecados que são, pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Então temos um contraste de darmos frutos para Deus, quando casa com Jesus, morto para a lei, casa com Jesus. Aqui, se ainda está tentando manter a lei, vai ter as paixões do pecado, pela lei, para dar frutos para a morte. Israel disse, tudo que Deus mandar, nós faremos. As paixões do pecado vieram, o primeiro mandamento, não farás idolatria, não adorarás outro Deus. Eles fizeram o bezerro de ouro. O que trouxe as paixões do pecado? A lei. Tentaram cumprir a lei. Eles tentaram. Nós queremos produzir santidade. Eu estou falando de santidade, igreja. Mas não vem por esforços, mas vem pela fé. Justificação vem pela fé. Santidade vem pela fé. Santificação vem pela fé. Posso ouvir um amém? Próximo verso. Fale dessa maneira também. Mas agora, diga agora. Temos sido libertados da lei. Então, se te perguntarem, você crê em descartar os 10 mandamentos? Isso soa tão mal. Diga a eles, não. Temos sido libertados da lei. Use a linguagem das Escrituras. Temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra, que são os 10 mandamentos, letra ali. Ok? Agora, se alguém disser, nós somos libertos da lei, eu concordo, mas essa é a parte onde fala de matar animais, os cerimoniais, fazer sacrifício de animais, e não mais observamos as festas dos judeus. Fomos libertos disso. O contexto é importante. O contexto, para podermos interpretar a Bíblia, é chave. Olha a palavra C-O-N-T-E-X-T-O. Se remover um verso do seu contexto, você tira texto fora do contexto, fica com. Ok? Veja o contexto. Está falando sobre essa parte da lei de matar animais, dela fomos libertos? Vamos ler, que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Pelo contrário, mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Mesmo assunto. Que lei é essa? Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Que parte da lei é essa? Que parte da lei é essa, igreja? Os 10 mandamentos. Então, o contexto, estamos mortos para a lei, para casarmos com Jesus Cristo, é mortos para os 10 mandamentos, para casarmos com Jesus Cristo. Agora, os 10 mandamentos dizem, não roubarás. Mas casados com Jesus Cristo, vamos abençoar pessoas que não merecem ser abençoadas. Vamos dar às pessoas que não merecem. Então, a lei diz, não cometerás adultério. Então, Cristo vai dar um amor pela esposa. Amém? Para não querer cometer adultério, porque você a ama tanto. Você pode não cometer adultério e não amar a sua esposa, tentando cumprir a lei. Você cumpre a lei, mas não ama a sua esposa e não comete adultério. Mas Cristo nos dá muito mais. Amém? Está ouvindo, igreja? Ok. Então, o contexto é muito importante. Mas hoje eu quero compartilhar com você algo que é muito vital. Mas antes disso, quero compartilhar com você um testemunho que chegou. E este é de um pastor. Só para mostrar quão perigoso o ensinamento da graça é. Tenho 4 testemunhos, escolhi o que eu não quero, o errado. Dentro da minha Bíblia. Ok. Nós temos tantos testemunhos chegando, são vidas transformadas, igreja. Amém. E sabe que uma das coisas que alguns dizem, uma dessas pessoas da pseudograça, ou supergraça, ou extrema graça, ou qualquer graça, deixe-me falar isso. E memorize isso. Coloque no seu coração ou no seu bolso. Em Romanos, onde o pecado abundou, superabundou a graça muito mais. Superabundou a graça. Ok? Agora eu vou te dar o grego. Onde o pecado, pleonazo. A graça, rupa perício. Agora, em grego quer dizer, ou em português, onde o pecado, pleonazo é abundou. Abundou de certa forma. A graça, ruper perício, superabundou. Não dá para contar mais. Faz tudo transbordar e transborda mais. Em cima daquilo. Então, a expressão graça, ruper, é a palavra hiper. Ok? Se alguém perguntar, você acredita na ruper graça?
Diga sim. Está na Bíblia. Certo? Mas, quando alguns são contrários à graça, quando alguns escrevem artigos sobre mim, sabe? Meu nome é famoso. E quando eles colocam meu nome lá, o que eu não gosto é se sou acusado de coisas que eu fiz, não tem problema. Mas o que fazem é que eles me misturam com outro pregador da graça que acredita no universalismo e diz que todo mundo é salvo e não precisamos pregar mais. Eu não creio nisso. Ou então eles citam uma pessoa que diz, não há problema em pecar, pode viver como você quer. Não, eu nunca preguei assim. Certo, mas o que fazem é, em uma página coloca essas pessoas que criam no universalismo, certo, e na outra página coloca o meu nome. Por inferência. E se você acredita na lei, deveria pelo menos não mentir. Mentir por inferência é mentir, ok? Amém? Então, a Bíblia é muito clara sobre isso, ok, igreja? Deixe-me mostrar quão perigoso é esse ensinamento da graça, deste ministério. Este é de um pastor do Arizona, nos Estados Unidos. Minha esposa e eu estamos no ministério pastoral por 12 anos. E eu pastorei uma igreja pequena em Navajo, numa reserva no norte do Arizona, nos Estados Unidos. Por 24 anos estive debaixo de ensinamentos legalistas que focavam nos meus esforços para agradar a Deus. Em 2008, o Senhor usou o ministério do pastor Joseph Prince para mostrar para nós o evangelho verdadeiro de Cristo para a igreja. Quanto mais falarmos do evangelho de graça na nossa igreja, começamos a ver mais novos convertidos. E também vidas transformadas. Então, no final, quando começamos a arguir sobre teologia e essas coisas, a pergunta é quantas almas são salvas no seu ministério? Essa é a questão. Seja o que for, tem que funcionar. Jesus mesmo disse que pelos frutos os conhecereis. Ele nos ensinou para verificarmos os frutos. Amém? Certo? Então ele disse que quanto mais ele pregava o verdadeiro evangelho da graça, mais ele conseguia ver novos convertidos e também vidas transformadas. Alcoólatras eram libertos e aconteceu um milagre de cura num novo convertido com um buraco no coração. Mesmo sofrendo perseguição por pregar o evangelho da graça, fomos encorajados pela igreja para continuarmos pregando a graça. Nossas vidas também foram abençoadas e a minha irmã mais nova foi liberta da morte. Ela sofreu uma grave lesão no intestino por causa de um erro médico. Seus rins também pararam e ela tinha que ficar a vida toda em diálises. Ela quase morreu 3 vezes durante esse problema de 4 meses, no hospital. Minha família e eu nos apegamos por aquilo que Jesus Cristo fez na cruz. Foi difícil, especialmente quando os médicos falaram que fizeram tudo o que podiam. O caso dela era o pior que aquele hospital já tinha visto. Toda a cirurgia feita nela foi a primeira para aquele hospital e seus médicos. Minha irmã não comeu durante os 4 meses. E no 2º mês, mesmo estando sob medicamento, ela recebeu o batismo no Espírito Santo quando oramos por ela. De acordo com os doutores, ela não teria uma recuperação completa e sair da diálise e se comer normalmente depois de 1 ano, mas glória seja dada a Deus, ela foi completamente curada e liberada 4 meses depois. E os seus rins estão funcionando totalmente. Amém. Ela também, olha quão perigoso o ensinamento é. Ela também foi liberta de uma vida pecaminosa, depois de saber o quanto Deus a ama. Pastor Prince, obrigado por ensinar o evangelho da graça e a obra concluída de Cristo, e obrigado também pelos materiais. Os usamos o tempo todo e também passamos para outros. Glória seja a Deus. Sabe? Alguns, de alguma forma, têm essa conclusão que as pessoas lá fora entendem o amor de Deus, porque o amor de Deus já foi muito pregado. Quero discordar. Eu realmente creio que o mundo lá fora não compreende o amor de Deus por ele. Alguns vão dizer, sim, eu creio que Deus me ama, mas eu acho, eles não creem de coração. Amém. Temos que pregar sobre o amor de Deus. E a santidade vai ser o fruto. Amém. E não o contrário. Ok? E é vital que todos entendamos isso. É muito importante. Hoje eu quero compartilhar com você não somente a libertação de uma vida pecaminosa, como vimos em Romanos 7. Quando Paulo foi liberto disso, ele disse uma coisa muito comum, mas na verdade não deveriam ser comuns, mas uma experiência comum entre muitos crentes. O bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero esse eu faço. Vimos isso recentemente. Mas isso não é somente o que está tratando. É importante, muito importante. Certo? Uma vida que glorifica a Cristo. Amém? Mas você conhece suas bênçãos? E as maldições? Vai depender do seu entendimento de lei e graça. Quero mostrar isso agora. Isso é muito sério, igreja. É algo muito sério. Ok?
E a Bíblia diz claramente que, em Gálatas 1, Paulo disse: maravilhe-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Então perceba qual é o evangelho verdadeiro, o evangelho da graça. E qual é o outro evangelho? Qualquer um que não seja o evangelho da graça. Se acrescentar a lei, que era o que estava acontecendo na Galácia, Gálatas é um livro escrito pelo apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, para a igreja. Não foi escrito para os descrentes. Não está lidando só com justificação pela fé, isso está no livro de Romanos. O livro de Gálatas está lidando sobre santificação pela fé. Porque alguns dizem: se você é salvo e justificado, nós cremos que somos justificados não pela lei, mas pela fé. Mas, agora que é justificado pela fé, agora você tem o poder para cumprir a lei. Certo? E alguns foram aos Gálatas depois de Paulo pregar para eles: sim, é maravilhoso que você tem Cristo agora e você está justificado pela fé, mas precisa ser santo. E deixe-me falar isso: para ser santo, tem que cumprir a lei. Ok, foi o que aconteceu na Galácia. Então olha o que Paulo disse. Paulo estava chocado que eles passaram tão depressa de Deus que os chamou da graça de Cristo. Então a graça de Cristo é o verdadeiro evangelho. E passaram da graça de Cristo para um outro evangelho. Hoje está tudo de cabeça para baixo. É o oposto. Se pregar a graça de Cristo, chamam de outro evangelho, quando na verdade é o evangelho original. Amém? O qual não é outro, mas alguns que vos inquietam, não há outro evangelho. Certo? Alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. No contexto de Gálatas, o que é transtornar o evangelho de Cristo? É a simples introdução da lei. É transtornar o evangelho de Cristo. Verso 8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Há uma maldição dupla. Em qualquer um, é melhor que você escute com cuidado, porque alguns dizem: pastor, isso aí é para pregadores somente. Concordo, é para pregadores, mas alguns estão pregando na internet. Alguns estão pregando, compartilhando. Então, no momento que você compartilhar e pregar, se assegure que é o evangelho verdadeiro. Para todos que estão assistindo, esta maldição, dupla maldição, aplica a todo mundo. Mas, pastor Prince, talvez tenha algumas pessoas que pregam a graça dizendo: bem, estamos debaixo da bênção e não da maldição. Deixa eu dizer algo. Há uma maldição que muitos esquecem. Uma maldição do Novo Testamento. Me deparei com um livro outro dia, e é um livro sobre maldições. Como se livrar das maldições. E quando eu olhei, é o oposto do que ensinamos. Ele fala sobre guardar a lei, senão a maldição vem, é sempre pregando no Antigo Testamento. E ele não menciona a dupla maldição. Essa maldição não é mencionada. Porque está no Novo Testamento. Alguns pregadores da graça dizem: somos crentes e para nós não há maldição. Deixa eu falar isso. Certo? Se um crente não pode entrar debaixo da maldição, então me diga o que Paulo quis dizer quando ele disse: mesmo nós. Paulo se incluiu nisso. Paulo era crente. Ele disse: depois que eu preguei o evangelho da graça, ainda que nós, eu, Paulo, Pedro, Tiago, João, nós, ou um anjo do céu e não do inferno, vos anuncie outro evangelho diferente do que recebeste, o evangelho da graça. Seja anátema. E pronunciou uma maldição dupla. Te falo algo, igreja? Estou preocupado. Estou preocupado com as pessoas que se levantam contra o evangelho da graça. Estou preocupado. Eu já vi coisas terríveis acontecerem. Eu já vi coisas que eu não quero nem mencionar. Até entre meus pastores, não vou mencionar pelo nome. Já vi coisas acontecerem. Sabe? E eu perguntei para Deus um tempo atrás. Na verdade, foi muitos anos atrás. Eu perguntei: por que o Senhor coloca maldição em qualquer pregador? Porque sabemos que tu és um Deus de amor. Isaías 28 diz que quando julgas é um ato estranho. Não é um ato comum. O coração de Deus não está no juízo. Deus é amor. Isaías diz que o juízo de Deus é algo estranho, certo? Porque ele não gosta disso. Perguntei: por que pronunciar uma maldição dupla? E ele disse: porque eu amo meu povo. E se alguém está pervertendo a beleza do evangelho, certo? Deus disse: eu vou parar aquela pessoa. A maldição, a dupla maldição vai parar aquela pessoa. Não pergunte como, em detalhe, mas te digo: vai parar. Amém.
Se você está assistindo isso e se levanta contra o Evangelho da Graça, te digo isso. Estou preocupado com você. Realmente estou. E aqui estamos abençoados porque eu decidi há muito tempo atrás pregar esse Evangelho que me faz duplamente abençoado. E sabe de uma coisa? Não estou me exaltando, mas estou falando isso pela graça de Deus. Temos sido abençoados. Temos sido abençoados nessa igreja, temos sido abençoados. Certo, Deus traz recurso para o ministério, Deus abençoa a pessoa ou o povo que carrega o Evangelho da Graça, porque o mundo lá fora ainda opera com a mentalidade da lei. Faço bem, recebo bem, faço mal, recebo mal, o mundo entende. Não preciso do Espírito Santo para isso, preciso do Espírito Santo para receber o bem que você não merece. Porque alguém na cruz recebeu o mal que ele não mereceu. Aí sim precisa de revelação. É necessário o Espírito Santo para ensinar isso. Está me ouvindo, igreja? Então, o mundo lá fora precisa ouvir do amor de Deus e ouvir a beleza da graça que precisa ser preservada. Porque é o que transforma os indivíduos. É o que transforma os maridos, porque é o que transforma as esposas, e é o que faz maravilhosos pais e mães, é o que transforma famílias, é o que transforma sociedades, é o que transforma nações. Podemos reclamar deste grupo, daquele grupo, do outro grupo, deste mover, daquele mover, essa agenda política, essa outra agenda política até ficarmos roucos, e ninguém é transformado. Até começarmos a pregar as boas novas. Escuta, igreja, esquecemos de pregar as boas novas e devemos levar isso a sério. Amém? Precisamos preservar a pureza do Evangelho e a dupla maldição é para proteger a beleza, a glória do Evangelho, que é boas novas. Amém? Pura. E Deus não vai permitir que ninguém acrescente até mesmo um fio de cabelo ao Evangelho. Nada de nós, tudo de Jesus. Quando se trata de santidade, no livro de Gálatas fala isso, nada de nós e tudo dele. Posso ouvir um amém? Como essa senhora que eu acabei de ler sobre ela, quer dizer o pastor. Olha bem, eles são santos, produzem frutos, mas não estão focando na tentativa de produzir, mas sim nos evangelhos, e os evangelhos os transformaram. Posso ouvir um amém? Então, igreja, aqui existe algo vital para entender. Se você começa a pregar, e as pessoas falam na internet, e alguns até escrevem livros e tenha cuidado. Se você foi chamado para o ministério de pregação, você está pregando, assegure-se de receber a dupla bênção e não a dupla maldição. Porque Deus não vai tolerar certo um evangelho falso se espalhar. E eu quero te dizer que como soa tão bem a questão de chorar pelos pecados e rasgar os corações, e dizer que o pecado é algo tão forte que vai destruir a sua vida, vai destruir sua família. Até aí tudo bem, isso é muito bom. Amém, dá vontade de chorar e tudo mais, mas no final do culto é sempre sobre o pecado. Não mostra solução. Na verdade, falam mais do pecado do que do Salvador. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Rupa, parício, hiperabundou. No grego, não ouvimos isso. Eu tenho mais fé na graça de Deus do que no pecado do homem. E só porque eu confio mais na graça de Deus, não quer dizer que desconheço o perigo do pecado. Sabe como um pecado é ruim? Olha para a cruz. Sabe como maravilhosa é a graça de Deus? Olha para a cruz. Pecado é o bastante para enviar o Filho de Deus para a cruz por nós. E o amor de Deus foi a razão pela qual ele morreu por nós. Então, a verdade das coisas se revela quando olhamos para a cruz de Jesus Cristo. Mas se colocar o foco das pessoas no pecado, pecado, pecado e não olhar a cruz, no final estarão conscientes do pecado. E não vai ajudá-los a vencer o pecado. De fato, vai produzir mais pecado. Porque em Hebreus 10 diz, aqueles que já foram purificados não têm mais consciência do pecado. Dizer que você tem consciência do pecado é dizer que Jesus não fez um trabalho perfeito e que o Deus Pai não aceitou realmente o pagamento. Mais uma vez, ser consciente do seu pecado, na essência, é dizer, Jesus, tu não fizeste um trabalho perfeito. E Deus Pai, tu não aceitaste o pagamento. E por isso o pecado ainda está na sua consciência. Se eu pagar a sua dívida e ainda te ver agindo como se estivesse com dívida, vai me entristecer. E também vai insultar o meu presente a ti. Está ouvindo, igreja? Amém? A melhor coisa é ter o quê? Uma consciência de Jesus.
e não do pecado. Parece que temos essa ideia de estar consciente do pecado é sermos santos. Não, amigo. Estar consciente de Jesus contemplando a sua glória é o que nos transforma e nos torna santos. Amém? Como eu disse agora mesmo, alguns de vocês fazem essa pergunta: como crente posso estar na maldição? Sim, na maldição do Novo Testamento. É possível porque Paulo diz ainda que nós, incluiu ele mesmo. E eu vou mostrar para você algo muito poderoso, e esta é a cerne do meu ensinamento, como o tutano de um osso. Em Gálatas 3. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios. Justificar pela fé os gentios, o tema principal? Justificação pela fé. Os gentios, todos nós, que não somos judeus, o povo de Deus, no Antigo Testamento eram judeus. Então, aqueles que não eram judeus naquela época eram considerados gentios. Então, todos nós somos gentios, amém? Mas a Bíblia diz que Abraão, muito antes de existir a nação de Israel, porque todos vieram das entranhas de Abraão, Abraão ouviu o evangelho ser pregado para ele por Deus. E Deus, as Escrituras dizem, tendo previsto, que Deus iria justificar todos nós pela fé. Deus vai justificar todos nós pela fé. O assunto aqui é justificação pela fé. Lembre-se disso, ok? Deus pregou o evangelho para Abraão antes de dizer para ele: em ti serão benditas todas as nações. Deus disse isso em Abraão, como se olhasse para o pastor Lauro e se dissesse: em ti serão benditas todas as nações. Certo? O que eu estou dizendo aqui? No filho dele, Josh, todas as nações serão benditas. Nos filhos de Josh, todas as nações serão benditas. Estou vendo os descendentes. E o que Deus tinha em mente, vamos ver mais adiante, não neste estudo que estamos ministrando hoje, mas se você pesquisar, vai ver que Paulo falava da semente de Abraão. A semente, não sementes no plural, mas semente. Paulo traz o argumento sobre se era com S ou sem S. É lógico no original grego. Plural ou singular. Ele diz, Deus se referia à semente de Abraão. Quem era? Cristo. Se estais em Cristo, então sois sementes de Abraão. Amém, porque estais em Cristo, entende? Amém, então Deus viu na verdade o Cristo em Abraão, porque Cristo veio da linhagem de Abraão. Em ti serão benditas todas as nações. Quantos querem viver debaixo da bênção? Eu quero me assegurar que estou pregando para o povo certo. Anjos, anotem aí. Anotem isso aí. Ok? Então, olha, deixe-me falar isso. Quando você é abençoado, ninguém pode te parar. Quando você é abençoado, ninguém vai te parar. Quando você é abençoado, te digo que você vai ser a pessoa mais inteligente na cidade, certo? A pessoa mais inteligente no seu trabalho. Não a pessoa mais esperta no trabalho e nem a pessoa mais bonita, de boa aparência. E também não vai ser a pessoa que tenha mais dinheiro naquele lugar. E seja o que for, a pessoa de menor contexto entre aqueles de maior influência. Aqueles que fazem as coisas acontecerem, mas a bênção está em você. É incrível como tudo vai girar em sua volta. Amém? Para te promover e te abençoar e te colocar numa posição de favor. Como José, o tentaram colocar para baixo, mas como uma bola, ele nunca ficava para baixo. Ele sempre pulava como uma bola, amém? O colocaram no calabouço e ele se levantou no calabouço. Tentaram rebaixá-lo. Na casa de Potifar, ali ele se levantou. Sempre que tentavam rebaixá-lo, ele se levantava. Os irmãos o lançaram na cisterna, ele se levantou. Quando você é abençoado, nenhuma mão humana é longa o suficiente para deter a mão de Deus. Está ouvindo, igreja? Agora, vou te mostrar uma coisa antes de continuar, mas tenho que ler isso. Então, o assunto principal é justificação pela fé, certo? Então o verso 9 diz, de sorte que os que são da fé são benditos. Com, ou equivalente, com o crente Abraão. Os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Nossa fé aqui deve ser interpretada com o contexto. Qual é? Justificação pela fé. Os que creem que são justos pela fé, são justificados pela fé, são benditos com o crente Abraão. Algumas pessoas perguntam, pastor, por que você pede para confessar? Eu sou a justiça de Deus em Cristo. Agora você sabe. Porque quando confessamos pela fé que somos a justiça de Deus em Cristo, como Abraão confessou, sou o pai de muitos, Deus mudou seu nome para pai de muitos, e ele confessou, mesmo não tendo nenhum filho da sua esposa Sara, ele se chamou então pai de muitos. Da mesma forma temos que confessar, eu sou a justiça de Deus em Cristo, ainda estando no pecado. Se estiver fumando, confesse, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Se estiver assistindo pornografia, confesse, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Mas não tem que se arrepender? Escute com cuidado, ok?
Se arrepender é mudar de ideia. Se você confessar eu sou justiça de Deus em Cristo, você está mudando de ideia. Você não quer continuar nisso. Mas você sabe no coração que a única forma de sair dessa vida é pela fé e não pelo esforço humano. Não é pela vontade própria e o próprio esforço. E é por isso que temos tantos testemunhos de pessoas, e eu te digo, todo mês temos pessoas escrevendo para nós, nos falando que foram libertas do vício da pornografia, como foram libertos nas drogas, e toda semana temos testemunhos assim. Temos testemunhos assim agora mesmo, e eu vou ler um deles agora mesmo. E este é daqui de perto. Geralmente eu leio de pessoas de outros países, mas deixa eu ler de alguém da nossa igreja, ok? Temos muitos testemunhos. Ok. Ela fala da sua vida antes de vir para a igreja. Escute bem, eu sou uma cristã desde 2008 e quando eu nasci de novo, fiquei apaixonada por Jesus. Mas eventualmente eu senti que não estava fazendo o suficiente para Deus. Eu também tinha um vício nojento do cigarro por 20 anos. Naquela época eu cantava no coral da igreja, e muitas vezes antes e depois do ensaio do coral, eu me escondia atrás da igreja para fumar. Me sentia um hipócrita. Eu tentei parar de fumar com adesivo de nicotina, com medicamento e minha vontade própria. Quanto mais tentava parar, mais desejo tinha de fumar. Romanos 7. O que tornou ir para a igreja uma obrigação, eu deixava de ir para a igreja para poder dormir. Sabia que não era isso que eu sentia quando eu tinha nascido de novo. Então orei, que Deus me ajudaria a me apaixonar por ele de novo. Então um amigo me convidou para a igreja New Creation. Durante o culto, eu senti a presença e o amor de Deus tão forte, e minha oração foi respondida quando ouvi o pastor Prince pregar. Eu me apaixonei por Jesus mais uma vez. É disso que estou falando, igreja. Amém? Não estou falando da igreja New Creation, nem do pastor Prince, mas Jesus. Quando nos apaixonamos por Jesus, alguma coisa fica bem quando isso acontece. Mesmo eu já sendo uma cristã que já tinha lido a Bíblia, eu não compreendia totalmente até o pastor Prince revelar a verdade de Deus, me mostrando o amor de Deus nas Escrituras. E para a igreja se tornou uma alegria, a sua palavra se tornou uma necessidade para mim como comida. Semana após semana eu cresci na revelação do amor de Deus por mim. E sendo encorajado pelo pastor Prince nas suas pregações, ouça, eu confessava que eu sou a justiça de Deus em Cristo, mesmo ainda fumando. Vamos ver o resultado. Primeiramente me sentia muito mal, e até hipócrita, mas eu continuei confessando e pedi a Deus para tirar o desejo de fumar. Depois disso, eu comecei a odiar o sabor e o cheiro dos cigarros. Eu fumava um pouco e depois parava porque o gosto era ruim. Deus tirou de mim todo o desejo de fumar. Já se passaram 3 anos desde que parei de fumar. Glória a Deus! Toda a glória a Deus! Então, o que fazer quando pecar? Bem, a nossa posição. Eu não sou contra confessar os pecados, mas no Antigo Testamento confessava para poder obter o perdão. Na graça confessamos porque já somos perdoados. Posição de fé. Amém? E sabe quando confessamos os pecados? Alguns têm a tendência de fazer isso. Olha bem. Ah, Deus, eu me sinto tão mal, eu fiz de novo e eu estou me sentindo mal. Por favor, perdoa-me, Senhor, por aquilo que Jesus fez na cruz. Perdoa-me, Senhor, perdoa porque eu não vou fazer de novo. É assim que fazem, sabe? E falar para as pessoas fazerem isso não vai ter nenhum tipo de fé ali. É por isso que algumas pessoas querem que façamos isso, mas não existe fé. O que é fé? Quando você cai, certo? Você então diz para Deus isso. Pai, eu te agradeço. Você sabe que pecou. Não diz que não pecou. Pai, eu te agradeço porque tu me perdoaste deste pecado em Cristo. E eu confesso que eu sou a justiça de Deus em Cristo. Como Abraão confessou não tendo nenhum filho com Sara, pois ele disse, eu sou o pai de muitos. Você confessa que é a justiça de Deus em Cristo, não tendo o fruto da santidade ainda. Sobre um vício, sobre um problema. Você entende por que falamos para confessar? Isaías profetizou sobre uma geração de um povo no futuro que confessaria isso. De mim se dirá, deveras no Senhor a justiça e força. Deveras no Senhor a justiça e força. Olha o 25. Mas no Senhor será justificado e se gloriará toda a descendência de Israel. Igreja, sabia que sempre depois da justificação ou da graça vem glória. Depois da graça sempre vem glória. Romanos 8. Os que justificou, também glorificou.
A glória sempre segue a graça. A glória sempre segue justificação. E nós experimentamos isso e vimos isso. Mas como a igreja pode andar em glória quando ela nem entende a graça? Ela nem entende justificação pela fé. Para aqueles que dizem, nós cremos que não somos justificados pela lei, mas pela fé. Mas a santificação? Não, amigo, a santificação também é pela fé. Amém? Eu te mostrei os meus testemunhos, eu te mostrei os meus frutos, de pregar sobre isso e das vidas que foram transformadas. Me mostra os seus. Se você crê naquilo que crê, nesses ensinamentos contrários ao Evangelho da Graça, me mostra um testemunho que diz, desde que eu descobri o outro lado, eu tenho isso para falar. Certo? Não vemos isso. Pode até arguir baseado em teologia, mas quantas almas são salvas no seu ministério? Quantas vidas foram transformadas no seu ministério? Estão a mão de Deus e o favor sobre a sua vida? Devemos fazer essa pergunta. Amém? Você pode discordar de mim, não tem problema, tem muitos que discordam de mim. Um dia vamos ver. Ok? Se você não crê no arrebatamento, vai ser arrebatado se você é salvo. E eu vou sorrir para você no céu. Vou te falar, te disse? Amém? Isso não importa. Porque um dia, a verdade vai ser dita, mas o fato é que vai afetar a qualidade de sua vida aqui. Não só isso. Pode até ser um cristão e, ao invés de desfrutar das bênçãos como devemos, certo? Vai estar debaixo da maldição. Vamos continuar lendo. Então, a palavra diz que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Como Abraão foi abençoado? Deixa eu te dar uma amostra, só algumas. Abraão foi abençoado no fato de que a Bíblia diz que ele foi justificado pela fé. Abraão foi chamado amigo de Deus. E para aqueles que defendem os 10 mandamentos, ele viveu mais de 400 anos antes dos 10 mandamentos serem dados. Então qual foi a base para Deus chamá-lo de amigo? Porque ele cumpriu os 10 mandamentos, não tinham sido dados. Ele viveu 400 anos antes dos 10 mandamentos serem dados. José viveu antes dos 10 mandamentos e ele pode dizer não para a esposa de Potifar quando ela tentou seduzi-lo. Em qual base ele pode dizer não? Porque, amigo, quando você é casado com aquele que ressuscitou dos mortos, e sendo morto para a lei, ele vai te dar uma santidade que excede a santidade baseada em esforço humano. Amém? Precisa de revelação. Não é baseada na razão humana. Faço o bem, recebo o bem. Lei qualquer um entende. A graça ainda confunde. Como posso eu receber o bem que eu não mereço? Não existe nada de graça, sabia? E a libertação é permanente. Esta irmã perdeu o desejo de fumar. Não é como eu coloquei o adesivo de nicotina, mas ainda tenho o desejo de fumar. Quando eu sinto o cheiro, como eu gosto daquilo. Não estou falando desse tipo, mas sim o desejo que se foi. É a verdadeira transformação. Bênçãos de Abraão. Como ele foi abençoado. Sua esposa ficou cada vez mais jovem. Que 2 reis a desejaram para o seu harém. Uma vez, quando tinha 65 anos, Faraó, o rei do Egito, olhou para ela e, por falar nisso, todos esses reis não tinham discernimento. Eu vi a beleza espiritual dela. Mesmo que por fora não seja bonita, mas por dentro eu vejo a beleza. Não. Esses eram reis que viam com os olhos. Reis ímpios, só de olho, de olho. E uma vez, quando tinha 65 anos, Sara estava tão linda que o rei, Faraó, a desejou para o seu harém e Deus interviu. Outra vez, quando ela tinha 90 anos de idade, estava grávida de Isaac e Abimeleque, o rei de Gerá, a desejou para o seu harém. Então, não culpe sua esposa, mas a si mesmo. Você está debaixo da bênção de Abraão? Abraão mesmo teve a sua juventude renovada. Quando ele tinha 100 anos de idade, nós vimos há algumas semanas, ele correu para se encontrar com um visitante divino que veio com 2 anjos. Ele correu com a idade de 100 anos. A Bíblia diz que ele foi abençoado e ficou muito rico, com gado, com prata e ouro. A Bíblia diz que ele passou dos 100 anos de idade e morreu com 175. Sua esposa viveu mais de 100 anos.
E quando ela morreu, ele casou com Quetura e teve ainda outros filhos. Com mais de 100 anos. Foi abençoado. A Bíblia diz que ele era rico com gado, ouro e prata. Certo? Os que são da fé são abençoados. Com o crente Abraão. Com o crente Abraão, que quer dizer o quê? Da mesma forma. Com quer dizer junto, equivalente. Com o crente Abraão. Não com as obras de Abraão, mas com o crente Abraão. Não com o que Abraão fazia, mas com o crente Abraão. Abraão não era justo pelas coisas que ele fez. Ele não cumpriu os 10 mandamentos, ele mentiu sobre sua esposa. Amém? Mesmo sendo ela sua irmã, mas ele mentiu mesmo assim, a ideia era enganar, e Deus ainda o chamou de justo. Não estou falando para mentir, ok? Olha bem isso agora. É assim que somos abençoados. A ideia aqui é porque alguns dizem, pastor, eu aprendi sobre fé. Eu fui para essa escola da fé, eu já li livros sobre a fé, eu aprendi tudo sobre a fé. Amigo, eu não estou falando sobre os princípios da fé aqui, mas sim sobre, mesmo envolvendo os princípios da fé, mas justificação pela fé. Algo sobre o ensinamento da fé. O que eles não têm é uma justiça permanente. Ensinam que você é justo pela fé, mas ensinam que você pode perder no próximo dia. E você tem que confessar para ser justo de novo. Bem, cremos na confissão dos pecados, mas cremos que temos que confessar que somos perdoados em Cristo. E somos justos em Cristo. Permanentemente. É o que faz a fé funcionar. E no momento que parar de crer em Deus, ok? Para de crer em Deus. De repente vem os pensamentos dizendo, ah, você fez isso hoje de manhã. Ah, você falou aquilo para sua esposa ontem. Ah, você fez aquilo. E de repente se sente sem vontade de confessar. A lei entrou. E te roubou da sua fé. Então, ou você vive pela fé, ou a outra alternativa é essa. Os que são da fé são benditos com o crente Abraão, olha isso. Todos aqueles, pois que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Os da fé são benditos, os das obras da lei estão debaixo da maldição. Os que são da fé são benditos, os que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Vamos ver de novo. Os que são da fé são benditos, os que são das obras, e não diz os que quebram a lei, os que são das obras da lei. No momento em que se posiciona pela justiça ou santidade baseadas na lei, está sob maldição. Por quê? Porque você tem que executar tudo, ou então a lei te amaldiçoa. Olha, todos aqueles que são das obras, inclui os crentes. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito, maldito todo aquele em que não permanecer em quantas coisas? Quantas coisas? Todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Se você crê em cumprir a lei, ok? Bom, cumpra todas. Se não, vem a maldição. A única forma, baseado nesse verso, os que são da lei, para não estar na maldição, é cumprir todas. Se não, no momento que você se apoiar na lei, você é da lei, bem, você está na maldição. Se você não cumprir tudo. Dá para entender, igreja? Oro para o Espírito de revelação agora mesmo. E eu te digo, às vezes, um não cristão crê mais fácil do que um cristão. Porque um cristão está sempre pensando nas suas falhas, no que ele não está fazendo, no que está fazendo errado, no que ele não fez certo, no que ele fez certo, mas não o suficiente, pensando só em si mesmo. Mas quando o não cristão ouve uma mensagem dessa, crê, bem, ele é curado. Bem, eles são abençoados. Isso é muito sério, amigo. Tem a ver com a bênção e maldição. Agora, antes de ler as maldições, eu só quero, antes de ler todo Deuteronômio 28, num momento como este, vou dar só uma amostra. Ok? Mas estou preocupado se eu ler, até mesmo só um pouco a amostra, você vai ficar, ai meu Deus! Você vai ficar tremendo, certo? Como vara verde. Então antes quero te dar isso. Gálatas 3:13, por favor. Cristo, vamos ler juntos. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Ok, pare. Ele se tornou maldição e nos remiu da maldição da lei. Agora Deuteronômio 28. Certo, as bênçãos se cumprir a lei, as maldições se quebrar. Para te dar uma ideia do que é ser amaldiçoado ou abençoado, sabe o que eu descobri? Se mantivesse os mandamentos naquela época, Deus disse, essas bênçãos virão sobre ti. Sabe quantas bênçãos e versos sobre a bênção?
14, 1:4. Sabe quantos versos no mesmo capítulo, se quebrar os mandamentos, sabe quantos versos existem sobre maldição? 54. 40 a mais. 40 a mais. Agora, vamos ver as bênçãos, ok? Não dá para ler todas elas, vou dar só uma amostra, ok? Ok, se cumprir tudo o que eu falo, será abençoado na cidade e serás bendito no campo. Realmente não importa, eu sei. Se perguntar, alguém vai dizer lugar, lugar, mas Deus diz, serás bendito? Seja numa vila, seja numa roça, vai ser bendito. Se for na cidade, serás bendito. A bênção não está no lugar, mas em você. E depois diz, bendito será o fruto do teu ventre. Quer dizer saúde, saúde, que vem do seu ventre, e então vem os seus filhos. Benditos serão seus filhos. Não importa se o médico disse isso e aquilo, bendito o fruto do ventre. Ou até mesmo se um professor disser que o seu filho é muito devagar, é muito assim, meu filho é bendito. Bendito o fruto do ventre. Ok? Mais uma amostra, em frente. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva, para abençoar toda a obra das suas mãos, emprestarás. Não tomarás emprestado. Amém? Emprestar é coisa muito boa. Tomar emprestado não é. Tomar emprestado não é pecado, mas não é bom. Alguns dizem que é pecado, então emprestar também é pecado. Porque está fazendo outro pecar. Isso é profundo? E o Senhor te porá por cabeça, e não por cauda. E eu amo isso. E só estarás em cima. E só estarás em cima e não debaixo. Ok? Tem outras bênçãos, mas 14 versos da bênção. Mas, se continuar lendo o mesmo capítulo, se quebrar os mandamentos, Deus diz, essas maldições virão sobre ti. E tem 54 desses. Então, um tempo atrás perguntei ao Senhor, por que o Senhor falou tanto sobre as maldições? Por que o Senhor delineou em detalhes as maldições? Por que não fez com as bênçãos? Ele disse, a bênção não é um problema para o meu povo, mas o meu povo está confuso sobre maldições. Algumas coisas são maldições, eles dizem que é bênção. Eu tive que explicar para eles. Eu disse, uau, Senhor, a sabedoria do Senhor. Ninguém tem problema com a bênção, mas sim com a maldição. Alguns não sabem que algo é maldição. Eles dizem até, eu tenho uma disposição psicológica. Deus chama de maldição. E a solução deve ser a cruz, ok? Vou dar uma amostra das maldições. Não dá para ler tudo, ok? E as maldições também incluem as áreas da saúde, e também as áreas da família, inclui a área da provisão, inclui também a sua saúde mental e a sua paz. Vamos ver a amostra disso. Primeiro, a área das enfermidades. Não esqueça, Cristo fez o quê? Nos resgatou da maldição da lei, então isso nos ajuda muito, ok? Por isso li aquilo primeiro. O Senhor te ferirá com a tísica, com a febre e com a inflamação. Agora, tísica no hebraico é doença dos pulmões. Na verdade, tuberculose. É isso. Bem, fomos resgatados. Ok, mais em frente? A lista das doenças primeiro. O Senhor te ferirá com as úlceras do Egito, com tumores, e com sarna, e com coceira, de que não possas curar-te. Viu? Pastor Príncipe, meu caso não está aí ainda. Certo. O Senhor te ferirá com loucura. Pastor Lawrence, receba isso. Pastor Mark, receba isso. Você foi resgatado. O Senhor te ferirá com loucura e com cegueira e com pasmo de coração. Bem, pastor, a minha doença é muito única, pastor. Vamos em frente? Então o Senhor fará espantosas as tuas pragas. Grandes e permanentes pragas, e enfermidades malignas e duradouras, doenças crônicas, que não são curadas. Está aqui. E fará tornar sobre ti todos os males do Egito de que tu tiveste temor. Mas, pastor Prince, a minha doença, os médicos falaram que é muito rara, sabe? Também o Senhor fará vir sobre ti toda enfermidade, que não está escrita no livro desta lei. Olha a sabedoria de Deus, para te mostrar do que você foi resgatado. Você pode ler com medo ou ler com alegria, sabendo que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Ok, família. Maldições que atacam a família, ok? Tem uma que eu não vou mostrar, mas diz que
Você vai casar com uma mulher e outro homem dormirá com ela. Maldição, o adultério é maldição. E os filhos? Filhos e filhas gerarás, porém não serão para ti, porque irão em cativeiro. Já viu isso acontecer? Filhos e filhas que estão com os pais debaixo do mesmo teto, mas pertencem a outras pessoas. Estão no cativeiro dos prazeres e vícios e más companhias. Estão em casa, mas não são deles. Pode até dar desculpa que é final dos tempos, mas Cristo nos resgatou disso. Clame. Clame. Por causa do tempo, sobre provisões. Certo? O estrangeiro que está no meio de ti se elevará muito sobre ti, e tu mais baixo descerás. O oposto acontece quando é abençoado. Pare de reclamar e seja abençoado. Pare de reclamar da aparência da sua esposa. Seja abençoado e ela será linda. Amém. O estrangeiro se elevará muito sobre ti, tu mais baixo descerás. Ele te emprestará a ti, porém tu não emprestarás a ele. Ele será por cabeça, e tu serás por cauda. Certo? Tem muito mais. 54 versos. Para não errarmos quando vermos. Olha este, mais para frente. E nem ainda entre as nações descansarás, nem a planta de teu pé terá repouso, porquanto o Senhor ali, aqui fala que não terão repouso. Oposto de descansar é maldição. Estresse. Estresse é maldição. O estresse encurta a vida. É maldição. É? Os doutores falam, seus pais tiveram isso, seus avós tiveram pressão alta. E você também tem, é muito comum. Não, a razão por que está passando no seu código genético é por causa da maldição. Precisamos conhecer a resposta divina. Graças a Deus por doutores. Mas o problema é, muitas vezes, espiritual. Então a resposta é espiritual. O que Cristo fez por nós. O Senhor lhe te dará um coração agitado, é a maldição, desfalecimento de olhos e desmaio da alma. E a tua vida, se essa é a sua história, escute, não é, eu tenho uma predisposição à depressão. Não. A resposta está aqui para mim. Eu passei por depressão quando pensei que tinha cometido pecado imperdoável. Eu fiquei sob maldição porque não criei nos evangelhos. Essa foi minha história. Certo? Minha vida como em suspenso diante de mim, estremeci de dia e de noite, não crendo na própria vida. Quando amanhecia, eu queria que fosse noite. Próximo verso. Pela manhã dirás, a quem me dera ver a noite, e à tarde dirás, a quem me dera ver a manhã, pelo pasmo de teu coração que sentirás. Foi a minha história. Vamos ver o último verso das maldições, ok? E acabar com essa miséria. Ok. E o Senhor te fará voltar ao Egito em navios, pelo caminho de que tenho dito, nunca mais o verás. E ali sereis vendidos como escravos e escravas. No mercado de escravos serão vendidos como escravos e escravas para os seus inimigos, mas não haverá quem vos compre. Uau! Uau! É o insulto dos insultos. Vai ser vendido como escravo e ninguém vai comprar. Anos atrás olhei a palavra, o Espírito me disse, qual a última frase das maldições? Não haverá quem vos compre. Agora olhe esse verso, Gálatas 3,13. Cristo nos comprou. A palavra resgatar é, Ele nos comprou. Não haverá quem vos compre, mas Cristo comprou. Cristo comprou. Ele comprou. A palavra resgatou, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, maldito que for pendurado no madeiro. Então Jesus, se ele fosse morto por, certo, apedrejamento, que era muito comum naquela época, ok? Apedrejamento. Os judeus faziam isso naquela época. Era para ele ser apedrejado, ele não pecou contra Roma em si mesmo, mas ele foi crucificado. Se o seu sangue fosse derramado, era suficiente para perdoar pecados. Mas por que tinha que morrer na cruz? Porque havia uma lei de Moisés que dizia, no Antigo Testamento, maldito que for pendurado no madeiro. Muito antes de haver crucificação. Os romanos tornaram isso popular. Veio dos fenícios e os romanos usaram. Quando o salmista profetizou, furaram as minhas mãos e os meus pés, na porção messiânica, a crucificação nem existia. Uma mente pervertida inventou mais tarde os fenícios, depois os romanos, como punição cruel, porque Jesus morreu na cruz. Se fosse apedrejado, derramaria sangue. Mas não somente ele perdoa os pecados,
Ele nos resgatou da maldição. Maldito que for pendurado no madeiro, nos resgatou da maldição. E a palavra resgatou, exagorazo. Exagorazo. É da palavra ek. Em grego é tirar de agora. Os que já foram em Israel, em Jerusalém, ou já foi para a Grécia e a visitou, o guia talvez te falou, essa é agora. Agora é o mercado. Certo? Jesus nos resgatou. Lembra, ninguém vos comprará do mercado de escravos? Será vendido, mas não haverá ninguém que te compre, ninguém te quer. Certo? Mas Jesus te tirou do mercado. Exagorazo. Te comprou. Se fazendo maldição por nós. Então aqui não diz que fomos resgatados por causa daquilo que fizemos. Este é o fato. Agora, por causa do tempo, vamos a Gálatas 3. Você está sendo abençoado? Ok, então, essa é a parte que eu quero que você entenda. Que a alternativa para uma vida de fé é a vida de estar sob a lei, cumprir. Eu vou te mostrar algo. Essa palavra, certo? Os da fé são abençoados com o crente Abraão e os das obras da lei sob maldição. Ele então ilustra aqui sobre os da lei estarem na maldição. E diz, é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas, por elas viverá. Então, dois estilos de vida diferentes aqui. Certo? Aqui diz, é evidente que ninguém será justificado pela lei diante de Deus. Às vezes me pergunto, será que é tão evidente? Alguns se esqueceram, mas era evidente. Porque o justo viverá pela fé agora? Esta frase, o justo viverá pela fé. A palavra viverá, zaô. A mesma do próximo verso, o homem que fizer os mandamentos, as leis, viverá por elas. A palavra zaô e a palavra hebraica, no Antigo Testamento, hayai. Hayai, quando os amigos judeus te brindam, dizem lahaim, para a vida. As palavras hayai e zaô do grego no Novo Testamento, Antigo e Novo Testamento, hebraico e grego. Ambas querem dizer para ter vida plena, ter vida real, ter, no hebraico hayai, recuperar da enfermidade, se recuperar de uma doença, ser reedificado fisicamente. Porque o justo se recuperar da doença pela fé. Eu sei que essa palavra quer dizer viverá. Viverá a vida eterna também. Se refere à vida eterna. Mas é mais do que isso. Nos originais, quer dizer ter pleno vigor pela fé. Ou então, o homem que fizer a lei viverá por elas. Se recuperar da doença, cumprindo a lei. Existem duas escolhas. Se cumprir a lei, para ter as bênçãos, tem que cumprir todas. Ou então viva pela fé. Viver acreditando. E esta frase, o justo viverá pela fé, foi tirada de Abacuque. No Antigo Testamento. Aparece, o justo viverá pela fé. Mas no Novo Testamento, porque Abacuque está no Antigo Testamento, no Novo Testamento aparecem 3 vezes. Aparece 3 vezes. Em Romanos, em Gálatas, em Hebreus. Em Romanos, o foco está no justo. O justo, como se tornar justo diante de Deus. Em Gálatas, é depois de ser justificado, como viver? Viver pela lei, pela sua performance, ou viver pela fé? Certo? Então, Romanos foca na primeira parte, o justo. Gálatas foca em viver. E Hebreus, o último, livro a citar isso, o justo viverá pela fé, coloca o foco na fé. Na verdade, depois de citar o justo viverá pela fé, o próximo capítulo fala dos heróis da fé, Hebreus 11. Cada um nos dá o tratamento do que Deus quer que meditemos. O justo terá vida eterna pela fé. O justo se recuperar das doenças pela fé. Está entendendo isso, igreja? Será que realmente entendemos? Porque deixe-me falar, isso é o contrário um do outro. Você não pode viver pela lei e a graça. Não dá para viver pela fé e obras ao mesmo tempo. São opostos como água e óleo não se misturam. Você joga água no óleo, água e óleo se separam. Você vai ver o óleo. Eles não se misturam. Veja, ora, a lei não é da fé. A lei não é da fé. Se você está tentando fazer, se você tenta realizar para ganhar pontos com Deus, para Deus te abençoar ou te curar, está sob a lei. Você não está fazendo pela fé. Mas se está fazendo pela fé, viva pela fé. Escolhe, pois, hoje. Deus te diz, viva pela fé. Ok? Quero te falar algo. Vou te mostrar alguns versos, rapidamente, um após o outro, para que possa te limpar e te fazer entender por que alguns não recebem.
porque não são abençoados. Ok? Mas o contexto dessa fé aqui, que vimos agora, é justificação pela fé. Certo? Não se esqueça disso. Não é fé para a cura ou algo assim, mas você quer ver fé para a cura? Tudo acontece quando você crê que é justo pela fé. Ok? Está pronto? O ministério do Senhor Jesus. O maior argumento que alguns usam. Bem, Pastor Prince, eu acho que nem todos podem ter saúde e riqueza e fazem soar algo muito sujo. Ah, você crê em saúde e riqueza? Não, eu creio em cura, saúde e provisão. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Linguagem bíblica. Certo? Não é isso? E nós não ensinamos somente por exemplo, mas não encontro exemplo em Jesus nos evangelhos onde ele tenha dado doença a alguém. Como ele olha para alguém como o pastor Ronald que tem bochecha rosa. Sua pele é tão boa. O pastor Ronald. Certo? Ele nunca diria para alguém, ei, vem aqui. É que você tem uma pele muito saudável. E isso não é bom. Você tem que ter compaixão pelos doentes. E porque eu quero que tenha compaixão pelos doentes, receba a lepra. Não, eu te dei isso porque eu te amo. Para que você tenha compaixão por todos os que estão sofrendo. Certo? Aguenta isso por um tempo, você vai ficar bem. É só uma lição. Uma lição. Não vejo isso. Eu nunca vi isso. Bem, Jesus não curou a todos, pastor. Sim, mas a Bíblia diz que ele curou todos que foram até ele. Nem todos foram a ele. Ele curou a todos que foram a ele. Você não pode mostrar um verso e eu posso te mostrar os versos que fala que todos que foram a ele foram curados. Todos que o tocaram foram curados. Mas você não pode mostrar um que diz que ele falou para alguém. Alguém que veio para ele com a sua mão. Sabe? Mirrada. Está piorando, Senhor. Eu preciso dessa mão porque eu sou destro. Eu sou o que sustento a minha casa. Estou sofrendo com isso por 2 anos. E minha família está passando por luta, sabe? Para nos mantermos. Senhor, podes me curar? E o Senhor disse, vem aqui. Quero te falar algo. Eu sei que você e sua esposa estão com problemas porque brigaram ontem, ok? E você tem tratado a sua esposa muito mal. Sim, Senhor, sim. Sabe? Conserta as coisas com a sua esposa. Vai lá. Antes de te curar. Ele fez isso? Eu acho que ele fez isso. Tem certeza que não? Jesus qualificava as pessoas antes de curá-las? Mas a Bíblia diz que todos que foram a ele foram curados. Você quer me dizer que todos eles cumpriam a lei perfeitamente? Ah, você está me dizendo que essas pessoas não eram perfeitas? Então, pessoas imperfeitas podem receber. Isso é o que a igreja não está entendendo e o mundo não está entendendo. Antes de orar pelas pessoas, não precisa. Oh, Deus! Eu preciso de um favor, Senhor! Ei, para. O derramar do céu não precisa. Do céu derramar de lágrimas. Nada vai acontecer. Derramar, você só recebe. Obrigado. Derramar, bem. Temos que parar com isso. Deixe-me perguntar uma coisa. Você duvida de alguém que diz, estou orando para Jesus me salvar? Como você tem orado? Jesus, me salva, Senhor. Eu quero ser salvo, eu não quero ir para o inferno, quero ir para o céu. Quero ser limpo dos pecados. Por favor, Senhor Jesus, me salva, me salva. Você vai dizer, irmão, calma aí. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Comece a agradecer. E a paz vai entrar no seu coração. É o que estou dizendo. Eu creio em confessar os pecados, mas confessar porque já foram perdoados. Amém? Você não vai ver Jesus dizendo, essas pessoas estão bem alimentadas. Você vem aqui. Você, menino, garoto, vem. De 10 anos ou 9 anos, vem aqui. Certo? O que você tem aí? Bem, a minha mãe tem o chicken pão. Pão é uma massa chinesa. Boa para comer. Quando vier aqui, experimente isso. Certo? Jesus disse, me dá essa comida. Mas é a única comida que eu tenho, Senhor. Garoto, o que eu faço agora você não entende. Certo? Mas um dia você vai entender. Me dá essa comida. Certo? E o garoto deu. E Jesus disse, Pedro, vem. Bartolomeu, vem. Isso aqui é para vocês. Comam. Pedro disse, posso ter o outro também? É para Bartolomeu, ok? E o menino começa a chorar. Jesus diz, hey, eu faço isso.
Eu tirei essa comida de você para você ter compaixão daqueles que não têm nada, certo? Então tenha paciência, um dia você vai entender, ok? Agora vai. Não fala pro seu pai nem mãe, ok? Só vá. Jesus já fez isso? Será que ele fez isso? Mas ele pegou um pouco e multiplicou em muito. Sim! Não pode arguir baseado em preceitos, mas deve arguir também no exemplo de Jesus, porque Jesus disse, quando estava na terra, quem me vê a mim, vê o Pai. Você pode chamar de prosperidade e saúde o que quiser. Estou falando o que a Bíblia diz nos evangelhos. Não vai encontrar nenhuma vez ele tirando algo de alguém. Amém? Amém? Ele pegou o barco de Pedro para pregar por causa daquela multidão. Mas como pagar por isso? O mesmo barco, naquela noite, todinha, a noite anterior, não pegaram nada. Mas porque Jesus pegou o barco. Quando ele pagou aos pescadores, aquele barco atraiu todos os peixes. Até que o barco afundava de tantos peixes que eles pegaram. Redes partiam. Você não pode dar nada para Jesus. Você não pode. Para aí, não dá para dar para Jesus. Tudo que você der já veio dele. O que você pode dar? Eu dei ao Senhor, na verdade. Devolveu. Não importa, ele chama presente. Certo? Então vou mostrar agora, igreja, que sua vida, terminando, vou mostrar que a sua vida é uma vida de crer. Ok? Olha esses exemplos agora de Jesus. Tocou os olhos deles, dizendo, seja-vos feito segundo a vossa fé. Ok? Esses eram os dois cegos, e eles vieram a Jesus e entraram naquela casa, em Cafarnaum, e o Senhor perguntou o que quereis que vos faça. Certo? Eles eram cegos e disseram, queremos ver. Jesus não disse, vocês sabem por que isso aconteceu? Hã? Pedro, sai daqui. Para onde você olhou? Para onde você olhou? Ele nunca fez isso. Sabe o que ele fez? Uma pergunta somente. Vocês creem que eu posso fazer isso? Fé. Vocês creem nisso? Disseram sim, Senhor. Então tocou nos olhos deles e disse, de acordo com a vossa fé, seja feito a vós. Então seus olhos se abriram. Outro exemplo. Então respondeu Jesus e disse-lhe, ó mulher, grande é a tua fé. Tua fé, seja isso feito como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Preste atenção que essas pessoas não eram perfeitas. Elas não eram perfeitas. Nada a ver com a performance deles, se cumpriam a lei, quão santo eram. A santidade é um resultado. Ela é muito importante para glorificá-lo, uma vida de santidade, mas não era a razão para as suas bênçãos. Na verdade, produz santidade, as bênçãos. A bondade de Deus nos leva ao arrependimento. Receberam primeiro. O pecado não era um obstáculo, mas sim a fé. Era a fé, ou a falta dela. Como receberam? Ele nunca disse, grande é o meu poder, mas grande é a tua fé. Ele não disse, de acordo com o meu poder, seus olhos se abrirão, conforme vossa fé. Está nos ensinando algo, igreja. Se você pergunta por quê, eu sou bom e faço tudo para agradar a Deus e isso acontece, aquilo acontece, você não vai perguntar isso mais. Mas vai se perguntar no que eu creio. Quando as coisas ruins acontecerem, no que eu creio. Quer dizer que a nossa vida vai ser um mar de rosa? Não, escute, a vida cristã. Existe um verso em Filipenses, no final, do capítulo 1 de Filipenses, que diz, é dado a vós não somente o crer em Cristo, mas também sofrer por Ele. E a palavra dado é rizomai, que quer dizer um dom da graça, sofrer por Ele. Sofremos por Jesus. Quando zombarem de você, sofra por Jesus. Quando zombarem de você porque carrega o nome de Cristo, sofra por Cristo. Mas você nunca vai sofrer as coisas que Jesus sofreu na cruz. Você não vai sofrer as maldições que Ele sofreu por você. Vamos sofrer perseguições. Podemos revidar, mas não fazemos. Isso é sofrer. Escolhemos abençoar as pessoas porque queremos que elas creiam no Evangelho. Amém? Olha isso agora. Certo? Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito como desejas. Desde aquela hora sua filha ficou sã. Tua fé. Em frente. E disse-lhe, levanta-te e vai. A tua fé te salvou. Certo? Mais em frente. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, aquele que eles desceram do telhado, filho, perdoados estão os teus pecados. Próximo. E ele lhe disse, para a mulher com fluxo de sangue, ela quebrou a lei. Algumas leis quando ela saiu em público, certo? Com um fluxo. Ela veio e tocou as orlas das suas vestes. Ela foi curada, Jesus virou-se. Tem bom ânimo, filha. A tua fé te salvou. Vai em paz.
Tua fé! Tua fé! Tua fé! Em vez de perguntar, o que estamos fazendo? O diabo diz, hey, você fez isso aquela vez e aquele outro. Então nós focamos na nossa performance em vez da nossa fé. A nossa fé está desligada. Quando você já disse, vai ser uma grande semana. Quando coisas ruins acontecem, você vê na televisão e na mídia, você diz, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Porque eu e a minha família habitamos no esconderijo do Altíssimo. Cristo me resgatou da maldição da lei. O diabo diz, quem é você? Eu sou o resgatado. Quem é você? Está ouvindo, igreja? Comece a operar pela fé. Comece a operar pela fé. Na Santa Ceia, Pai, eu creio que pelas suas feridas fui curado. E eu creio que toda célula do meu corpo está se rejuvenescendo. Com saúde, na juventude renovada e com força. E beba. Não é fazer por fazer, sabe? Não conte com as obras. Mas creia. É crendo. Jesus disse, o que você pedir em oração, creia e vai receber. Mas muitos estão orando e pensando se Deus está ouvindo. Não, ore crendo. Mas pastor, quando eu oro, eu não sinto nada. Tem que crer e não sentir. Se ele dissesse, o que você pedir em oração, sinta. Ainda bem que ele não disse isso. Porque muitas vezes eu não sinto. Eu não sinto nada. Mas eu creio. Eu creio enquanto oro e ele ouve. Enquanto eu oro, ele está respondendo. Enquanto eu oro. Porque alguns param de crer que estão sendo ouvidos. Você, uma vovó, certo? Passa um bom tempo em casa e pode mudar nações pela oração. Uma arma poderosa. Você pode mudar em muito o destino só orando. Pode orar por nações e Deus responde. Mais um. Finalmente, você diz, eu não tenho fé suficiente, preciso de mais. Os apóstolos falaram isso, aumenta a nossa fé. Sabiam que a fé é importante, aumenta a nossa fé. E disse o Senhor, se tivesses fé como um grão de mostarda, diríeis a esta moreira, desarraiga-te daqui. Pode dizer ao câncer, pode dizer ao caroço, pode dizer ao tumor, desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Tem alguns caroços no mar da Ásia. Logo ali, os lancei lá embaixo. Por muitos anos. Tenho pena dos mergulhadores. Olha, sabe como mudamos isso? A resposta a essa pergunta? Que os apóstolos fizeram aumenta-nos a fé. Certo? E nós somos famosos por tirar derrota das garras da vitória. Ele tenta simplificar tudo dizendo, se tiverdes fé como um grão de mostarda. Sabe qual o tamanho do grão de mostarda? Em outro lugar ele disse, o grão de mostarda é a menor de todas as sementes. Mas quando cresce, se torna a maior de todas as árvores. Mas é uma pequena semente, que produz tanto. Mas dizemos, pastor Prince, eu não tenho uma fé tão forte assim, eu não tenho uma fé como a do pastor Mark, do pastor Henry, que ora pelas pessoas. Eu queria ter essa fé, mas não tenho esse tipo de fé. Mas Jesus falou o seguinte para os apóstolos, se tiverdes fé como um grão de mostarda, e na verdade, comece a usá-la. Comece a dizer, esse é o dia que fez o Senhor. Você vai sair de férias, diga, vai ser a melhor de todas. Pela graça de Deus. Quando algo ruim acontecer, você vê terrorismo, diga, Deus vai nos proteger. Aviões caindo, o nosso não vai cair em nome de Jesus. Porque estamos nele. Comece a declarar, viva pela fé. Viva crendo. Você vai viver, vai se recuperar pela fé. Ou, pode dizer, o que fazemos é muito importante. Deus vê o que fazemos. Está na maldição. Você quer fazer para ser abençoado? Cumpra toda a lei. Lemos isso há pouco. Se não, vai estar na maldição. Jesus simplifica tudo para nós. Se tiverdes fé como um grão de mostarda. E ensinamos, o grão de mostarda. Temos que saber o que é o grão de mostarda. O que ele quis dizer foi, você tem uma fé pequena, use-a. Comece a falar. Comece a falar ao caroço. Tem problemas de espinhas no rosto? Certo? Eles dizem que eu tenho uma espinha aqui.
E outra ali, viu? No meu aniversário, uma espinha saiu. Boas novas. Deus renova a minha mocidade como a das águias, amém? Amém? Com 35 está na hora de renovar a mocidade. Amém? Então, fale a isso. Não espere ter uma fé grande. Mas sabe que as pessoas creem nisso, a simplicidade da fé. E de fato, quanto mais simples, quanto mais não pensamos nisso, só falamos, mais resultado teremos. Outros vão olhar para nós e dizer que temos grande fé, mas sabemos da verdade. Então, que vida você quer? Uma vida de obras ou uma vida de crer? Vamos voltar e ver os dois exemplos. Uma vida de crer, o justo viverá pela fé? Ora, a lei não é da fé? E aqueles que fazem isso, essas coisas, tentando cumpri-las, vai viver por elas. O que ninguém consegue. Você escolhe. Você escolhe. Mas eu creio. Seus melhores dias virão. Eu creio. Não importa a economia do mundo. Deus vai prover todas as bênçãos de acordo com a sua riqueza em glória. Eu creio que enquanto as trevas aumentam no mundo, a igreja vai brilhar mais e mais. Eu creio que mesmo com toda a rebeldia e todo tipo de impureza e também dos que desonram a Deus, ações e palavras que são demonstradas lá no mundo, sua família vai ser santa. Sua esposa uma videira frutífera, seus filhos como plantas de oliveira ao redor da mesa, ungidos. Eu creio que a sua filha vai ser a próxima Esther. Amém. Alguém que vai mudar o destino de nações. Eu creio que os seus filhos vão ser como Davi, com a idade de 17 anos, derrubar gigantes. Eu creio que enquanto os outros só veem um pastor, Deus vê um rei. Eu creio que o seu futuro vai ser tão bom como Jesus à destra do Pai. Só vai melhorar para o crente. Creio que você é bendito. 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 Amém? Dê-lhe glória. Aleluia! Curve a sua cabeça e feche os olhos neste lugar e também nas outras salas. E onde estiverem vendo, meu amigo, creia no Senhor Jesus Cristo. Creia no Senhor Jesus Cristo. E não escute as mentiras dos que pregam no YouTube, em outras mídias. Se é um ensinamento bom, cuidado, para que não seja da lei, como alguns dizem. Fácil de crer. Eu não disse, Jesus disse, tua fé, tua fé, tua fé. Mas alguns dizem, é fácil de crer, me desculpe, amigo. Não é. Fé mais as obras não é. Jesus mais a lei. Mas Jesus e mais nada. Então aqui neste lugar e onde estiverem assistindo isso, creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e tua casa. Se o seu filho desviou, creia. Deus está trabalhando. Ore por ele crendo. Tem um marido que está desviado, ore. Crendo. E um dia ele vai acordar e ver uma bruxa do lado dele em vez de um amante. Ore para que ela fique feia. E você fique mais linda aos olhos do seu marido. Um dia ele vai acordar com um pesadelo sobre a amante. Ore crendo. Não use esforços e nem mendigue. Não use sua força humana. Ore crendo. Tenho problemas financeiros. Fale para aquela dívida. Diga para que ela se lance no mar. Mas, pastor, os doutores disseram que eu tenho um tumor. Fale a ele. Fale a ele. A minha pressão está muito alta. Fale com ela. Fale para baixar em nome de Jesus. Ordene. Ordene. Mas eu não tenho muita fé. Você tem uma fé do tamanho do grão de mostarda. Use. Use. E para vocês que nunca aceitaram Jesus como Salvador, quero te dar essa oportunidade agora mesmo. Faça essa oração comigo. Diga, Pai Celestial, eu creio que Jesus Cristo é teu Filho. Ele morreu na cruz pelos meus pecados e ressuscitou dos mortos para a minha justificação. Jesus Cristo é o meu Senhor e meu Salvador, meu Deus. E te agradeço, Pai, porque os meus pecados estão todos perdoados. Sou altamente favorecido e grandemente abençoado. Grandemente abençoado.
Abençoado com Abraão. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Amém. Fiquem em pé. Glória a Deus, aleluia. Espero que tenha sido abençoado. Amém. Este é o meu presente de aniversário para você. Certo? Para você. Para você. Eu não estou falando só da graça e a lei, mas de um estilo de vida, de santidade ou derrota. Estamos falando de suas bênçãos ou maldições. E amigo, Cristo nos resgatou da maldição da lei. E sempre quando errar, o diabo vai dizer, está na maldição. Não, amigo, você deve dizer, eu errei. Obrigado, Pai, porque me perdoaste deste pecado. E obrigado, Jesus, porque me resgataste dessa maldição. Amém. Nenhum mal vai acontecer com a minha família. Nenhum mal vai acontecer comigo no futuro, porque Cristo me resgatou. Algumas mensagens fazem você esperar coisas ruins. Eu creio que estão colocando a fé no lado errado. Amigo, o que o pastor Prince prega? Prega da Bíblia. Quem discordar tem que discordar da Bíblia. Amém, daquela passagem da Escritura. Amém. Levante as mãos aqui neste lugar. Vai ser uma grande semana. Abençoada. Amém. Amém. Nenhum vírus da Zika vai atacar sua família. Certo? Vai afetar seu corpo. Amém, amém, amém. Eu creio que a oração do justo vai abençoar essa nação. Amém? Eu creio que a oração daqueles que estão na GRC, certo, em Dallas, Texas, vai abençoar aquela nação. Não importa quem está à frente do país. Amém? Amém. Não viva pela vista. Viva pela fé. Viva pela fé. Amém? Deus está fazendo grandes coisas e o diabo quer que você foque naquilo que ele está fazendo, mas Deus está fazendo muitas coisas que o diabo não te mostra. Amém? Muito do que Deus está fazendo não é visível. Vivemos por fé e não pela vista. Deus está fazendo algo no seu corpo agora que não é visível. Creia na sua recuperação. Creia que a sua saúde vai ser restaurada rapidamente. Creia que essa doença está morrendo. Creia que você está ficando mais forte e mais forte. Aleluia! Creia que Deus está trabalhando na sua dívida. Creia que Deus está trabalhando no seu filho e na sua filha. Tocando em corações, nos seus pensamentos. Então não fique apressado e brigando com eles. E talvez os condenando. Creia que Deus está trabalhando. Comece a profetizar sobre eles. Diga que pertencem a Jesus. Diga que Deus os ama. Diga que há um futuro maravilhoso para eles. Posso ouvir um amém? Comece a acreditar e viva pela fé. Que nessa semana o Senhor te abençoe e o Senhor te proteja. Que o Senhor abençoe você e sua família com as bênçãos do pai Abraão e que o Senhor te abençoe com as bênçãos de Deuteronômio 28. E o Senhor te guarde e te preserve com a sua família de toda doença carregada por mosquitos e parasitas, de toda infecção e enfermidade, de todo perigo, dano e acidente, de todo trauma e medo, preocupação e coração abatido, e de todos os poderes das trevas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor te dê favor e sorria sobre ti. Abra as portas de favor sobrenatural sobre você. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e sobre sua família, e conceda a você e aos seus amados sua maravilhosa Shalom, paz. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe. Viva pela fé. Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.